Olá, pessoal do Facebook. Boa noite. Mais uma live hoje, tá? Falar sobre escatologia, né? A gente tem nossos encontros aqui na segunda e na sexta-feira, tá? Vamos continuar falando, né, dos acontecimentos finais que Deus tem preparado para a gente nesses últimos dias, tá bom? Então, conto com vocês, convido os amigos aí, tá bom? Valeu. Vamos fazer aqui uma noite super abençoada aqui na presença do Todo-Poderoso, tá bom? Tá convidando os amigos e os familiares, no nome de Jesus Cristo. Deus é bom. Em todo tempo, oh glória. Deixa eu colocar aqui uma música aqui. A gente... Boa noite, pessoal, aqui do Instagram, mais uma live. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Amém? Convide os amigos, os familiares, para a gente estar aqui juntos hoje, né? Aqui na presença do Todo-Poderoso. Amém? Boa noite aí, o pessoal que está entrando. Lembrando que Deus é bom o tempo todo, né, irmãos? Pega a Bíblia aí, gente, para a gente estar junto aí, tá? Só esperar o pessoal chegar mais um pouquinho. Tá certo? Amém, querido? Vou botar aqui uma música aqui de fundo, ver se tá alto aí, vocês me avisem, tá bom, queridos? Ver quem tá aqui no Face aqui já. Aleluia, desejar aqui meu boa noite pro pessoal do Facebook também, que está aqui nos acompanhando, tá bom? Aleluia, estamos ao vivo aqui pelo canal do Facebook, né? Da Igreja Evangélica Gênesis, também aqui pelo Instagram. Aleluia, maravilha. Estamos com muita expectativa hoje de estudar bem muito aqui a palavra do Senhor, certo? Amém? Aleluia. Se o pessoal chegar aqui mais um pouquinho, tá? Aleluia, aleluia. Oh, glória. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Vamos orar então, né? Querido Deus e Pai maravilhoso, nós te damos graça nessa noite, pelo poder do teu Espírito Santo. Aleluia. Que nessa noite o Senhor nos abençoe, que a gente cresça mais uma vez na graça, no conhecimento, discutindo aqui a tua palavra, Senhor Deus, a dependência do teu Espírito Santo. Nos ajuda, Deus, nessa noite, que os irmãos sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Todo mundo aqui na minha produção aqui, aqui a minha produção. Tá todo mundo aqui preparado aí para aprender a palavra? Aleluia, oh, glória. Amém? Deixa eu ver quem está mais aqui, ao vivo aqui comigo no Instagram. Boa noite para Neta, boa noite para Dandara, cadê o Júnior? Boa noite para Laís, pastor Jacques, cadê o pastor Jacques, pastor Belardo? Deixa eu ver quem está mais aqui. Amém, a Dita, cadê o Everton? Dita, né? Aleluia. Oh, glória. Amém, aleluia. Pessoal ansioso aí para aprender a Bíblia hoje, gente? Amém? Para a gente estudar junto aqui a palavra do Senhor. Meu boa noite aqui a todos os irmãos. Uma noite super abençoada aqui na presença do Todo-Poderoso. Amém? Thaís, boa noite. A Edna, irmã do pastor Belardo, boa noite. Querida, fica com a gente aí, não sai não, tá? Vamos continuar aqui aprendendo sobre o que Deus tem preparado para esses últimos dias, tá? Aleluia, são coisas tremendas aqui, coisas tremendas. A gente parou, a música tá boa, gente? A música de fundo aí, gente? Tá alto? O pessoal aqui da produção aqui me avisa alguma coisa. Aleluia. Bom, queridos, Mateus 13, né, que é o texto que nós estamos estudando, e também Mateus 13 e também Apocalipse 2 e 3, que nós vamos estudar hoje, se Deus quiser. O único evangelho. Boa noite para a Thaís e para a dona Elizabeth. Forte abraço, querido. O único evangelho dos quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João, que fala do mistério, né, do reino dos céus. Então, esse uso
do termo reino dos céus, né? A gente vai tentar aqui hoje à noite aprender com os irmãos, estudando aqui a palavra do Senhor. Bora, Júnior, quero que você faça perguntas aí bem difíceis, tá? Então, nas Escrituras, quando a gente fala Escrituras, lembrem-se, nós estamos falando de Velho e Novo Testamento, tá? 66 livros da Bíblia. Boa noite, pastor Jacques, pastor Jackson e a sua esposa estão nos ouvindo ali também, participando conosco, e também o Vitor Sierra. Então, o termo reino, né? Só recapitulando aquilo que a gente fez, né? Resumindo aquilo que a gente fez, falou segunda-feira passada. O termo reino, ele é usado de 7 maneiras diferentes. Primeiro, os reinos gentios, né? Segundo, os reinos de Israel e de Judá. Terceiro, o reino de Satanás. Quarto, o reino universal de Deus. 5, o reino espiritual. 6, o reino milenar de Davi. E 7, a forma misteriosa do reino. Tá? Há um acordo geral, né? Nós falamos isso segunda-feira, né? Passado, mas é bom estar sempre falando. Há um acordo geral entre os teólogos a respeito das 4 primeiras classificações. Quais são as 4 primeiras classificações? Os reinos gentios, os reinos de Israel e de Judá, o reino de Satanás, né, e o reino universal de Deus. Isso é consenso entre os teólogos. Tá? Beleza? Agora, as 3 últimas, que são o reino espiritual, o reino milenar de Davi e a forma misteriosa do reino, existem discordâncias. Né? As 3 últimas estão relacionadas ao campo da escatologia. E você sabe que há muita, né, motivos de controvérsia com relação a essas 3 últimas, tá bom? Então, a gente vai falar aquilo que a gente entende que é mais correto. Tá? Aquilo que tem mais fundamentação na palavra. O reino espiritual, ele é relacionado ao reino universal de Deus, é composto pelos eleitos de todas as eras, do Velho e Novo Testamento, que experimentam o novo nascimento. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é como você entra no céu. Você só pode entrar no céu pelo novo nascimento. Não é participando de uma igreja ou participando de qualquer que seja religião. Você pode estar dentro de uma igreja e nunca ter nascido de novo. Certo? O caso mais, assim, que está registrado na palavra de Deus é de Nicodemos, né, um mestre. Jesus chama ele de mestre em Israel. Jesus disse para ele: tu és mestre em Israel, não sabe dessas coisas. Que, embora fosse mestre, né, religioso, teólogo, professor, não tinha nascido de novo ainda. Então, o reino espiritual, ele é relacionado ao reino universal de Deus, é composto pelos eleitos de todas as eras que experimentam novo nascimento pelo poder do Espírito Santo. Há muitas passagens, né? A passagem que a gente mais conhece é Mateus 6,33, né? E João 3, de 3 a 5, né? As passagens bem conhecidas, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E João 3, de 3 a 5, né? O encontro que Jesus Cristo tem com Nicodemos, e ele convida Nicodemos a nascer de novo. Tá? Existem outras passagens, tá bom? O reino milenar, né, ele é apresentado como reino literal e terreno. É isso que a gente acredita. Né? Sobre o qual Cristo governa no trono de Davi em cumprimento à aliança davídica. Tá? Tá certo, queridos? 2 Samuel 7, 8, 17 fala sobre a aliança davídica, né? Tá certo? Esse reino, ele é assunto da profecia de todo o Antigo Testamento, ou seja, todos os profetas do Antigo Testamento, eles apontavam para o reino milenar de Cristo. Eles queriam lá, e quando Cristo veio, na primeira vinda, eles não aceitaram Cristo porque, na ótica, na visão deles, eles queriam um rei que fosse à frente, que, pelo poder da espada, expulsasse o Império Romano, né, que
que estava na época subjugando o país de Israel, a nação de Israel. Então esse reino foi proclamado como próximo. Quando Cristo veio à Terra, né, em Mateus 3:2 já lemos, em Mateus 4:17 também lemos, e em Mateus 10:5-7 também lemos. Mas, infelizmente, foi rejeitado por Israel, né? Porque Israel ele queria um outro rei, não queria um rei sentado sobre um jumento, tá? Queria um outro rei que usasse do material, da força, né? Do poder do exército humano, estamos falando, né? E que desse um fim a toda a escravidão que Israel estava passando, a nação de Israel estava passando na época em que Cristo estava aqui na Terra. Bom, mas a rejeição, né, ela abriu a porta para a igreja, né, para nós, corpo de Cristo. Mateus 23, 37, 39, deixa bem claro, né? Vou até repetir essa leitura, Mateus 23, quero que os irmãos abram aí, 37, Mateus capítulo 23, Mateus 23, 37 a 39. Aqui a consequência da rejeição. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Aí a consequência da rejeição, e eis que a vossa casa vai ficar deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Né? Isso depois da grande tribulação. Pastor, nós estamos vivendo a grande tribulação? Ainda não. Nós estamos vivendo o princípio das dores? Ainda não. O que nós estamos vivendo, então? Nós estamos vivendo o começo do princípio das dores. Tá? Porque quando começar, né, o princípio das dores, será a abertura dos selos, lá de Apocalipse 6. Tá? Então, quando Jesus começar a abrir os selos, a igreja terá sido arrebatada. Ok? Mas isso a gente vai falar. Tá bom? Tudo isso nós vamos falar. Com muita calma. Então, como eles rejeitaram Jesus, o Messias, né, prometido nas Escrituras por todos os profetas, então esse reino está bem perto, sim? Está bem perto. Esse reino será anunciado novamente a Israel no período tribulacional. Ou seja, no período tribulacional, a igreja não vai estar mais na terra. Será um período de 7 anos, dividido em tribulação e grande tribulação. A grande tribulação, especificamente, será a metade dos 7 anos, os 3 anos e meio finais, onde haverá o rompimento do pacto do anticristo com Israel. Isso vamos falar também com mais detalhe mais à frente. Tá? Mas esse período de 7 anos, quando a igreja não estiver mais na terra, quem vai pregar o evangelho do reino? Não somos nós, a igreja. Serão os 144 mil, lá de Apocalipse, né? Mais as 2 testemunhas, né? Vão pregar esse evangelho do reino. Que tem muitos pastores que fazem interpretação errônea, errada, completamente errada desse versículo de Mateus 24, 14. Quem sabe você até um dia fez também essa interpretação errada, a tal ponto de dizer que Cristo não voltou ainda, porque a igreja não cumpriu a grande comissão, né, de pregar o evangelho para todo mundo. Calma lá, gente, pé no freio aí, tá bom? Esse evangelho é o evangelho do reino, não é boas novas. Boas novas não são o evangelho do reino. Tá bom, queridos? Tá certo? Amém? Então, essa passagem de Mateus 24, 14, né, que fala que o evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim. Fim não é arrebatamento. Bom? Que deixe isso bem claro. O fim não é o arrebatamento. Ok? Então, como diz o texto, Mateus 23, Israel será deixado de lado, né? Agora entra a era da igreja, tá bom?
Oh, que maravilha, a Lloyd, né, nossa amiga lá de São Paulo. Que maravilha, Lloyd. Fico feliz você estar aqui nos assistindo. Amém? Espero que Deus te abençoe, você, seu bebê. Lembrando que seu bebê é fruto, né, da nossa oração, né? Lá em Cancún, não foi que nós nos encontramos lá no México. Amém? Manda mensagem para a Leizinha, para a Lloyd. Minha esposa está acompanhando aqui no celular dela, vai mandar uma mensagem para você. Viu, Lloyd? Eu queria até que, se você quisesse contar o seu testemunho, né, daquilo que a gente orou lá em Cancún, eu posso abrir aqui a tela aqui para você falar, para abrir aqui, né, um espaço aqui para as pessoas verem do poder de Deus. Amém? Então, se você quiser aqui, se você quiser contar o seu testemunho aqui para a gente, né? Que você fazia tempo que você não queria engravidar, não engravidava, e nós oramos lá no México, não lembra? Lá em Cancún. E Deus abriu a sua madre e você hoje tem um bebê, né? Está com quantos anos o bebê, hein, Lloyd? Fala aqui para a gente. Se você quiser, você pode pedir aqui para visualizar e entrar aqui ao vivo comigo. Tem vergonha não, mano. É só dizer o que Deus fez. Não tenha vergonha, não. Isso é muito importante para as pessoas. As pessoas observarem o que Deus está fazendo, né? Através da nossa vida, né? Através da fé. O bebê está com 1 ano, 2 meses? Oh, maravilha. Qual é o nome do bebê? Gente, eu estou abrindo aqui o espaço porque eu acho muito importante, tá? A gente ter, né? Assim, o reconhecimento, né? Como Deus é bom, como Ele é misericordioso, né? Pietro, o nome do bebê é lindo, hein? Vamos lá? Quer entrar aí ao vivo? Posso te chamar? Aleluia. Dá um sinalzinho aí. Como é que tá a sua esposa aí? Quarentena, todo mundo aí? São Paulo tá uma loucura aí, né? Pessoal tudo no meio da rua aí, pedindo para voltar ao comércio, né? Tá acompanhando aqui hoje aqui pela televisão, no jornal. Fica à vontade, tá bom? Amém? Mas se você quiser escrever aí o que aconteceu, escreve aí, tá bom? Né? Escreve aí o que Deus fez contigo aí, tá bom? Já que você não quer aqui participar ao vivo com a gente. Amém. Vamos então ouvir aqui a palavra. Então, nós estamos falando, né, que a rejeição fez com que Israel ficasse, né, deserta, a casa ficasse deserta, Mateus 23. Tá? Aí chega o período tribulacional, a igreja foi arrebatada, 7 anos de grande tribulação, o evangelho do reino será pregado, né? Amém? E será recebido por Israel e estabelecido no segundo advento de Cristo. Amém, queridos? Aí nós falamos sobre o milênio, lá de Apocalipse. Então, agora, a partir de agora, então, tudo isso que eu falei até agora foi praticamente um resumo de segunda-feira. Agora, a partir de agora, então, é novidade, tá bom? Vamos lá. Então, a forma misteriosa do reino, como está escrito lá em Mateus 13, abriga um conceito completamente diferente dos anteriores. Certo, queridos? O fato de que Deus estabeleceria um reino na terra, nunca isso foi mistério para nenhum judeu, para nenhum filho de Abraão fisicamente. Porque você sabe, né, a tradição oral, né, era algo passado de pai para filho. Todo pai chegava para o filho e dizia: meu filho, Deus vai mandar um Messias que vai estabelecer o reino aqui na terra. Esse reino foi aquilo que Adão e Eva perderam lá no jardim do Éden, e teve que ser expulso do jardim. Como Deus, ele não pode quebrar a sua palavra, que ele tinha prometido, né, a Adão, que ele dominasse, né? Então o homem tinha que dominar. O homem falhou e pecou, né? O primeiro Adão, mas a Bíblia fala do segundo Adão, que é Jesus, que cumpriu literalmente a palavra, né? Que foi obediente, né? E Paulo diz, obediente até a morte de cruz. Aí a Bíblia diz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, esse homem, Jesus, ele cumpriu.
Então ele tem o direito legal de reinar. Aquilo que Adão perdeu, ele reconquista. Tá certo? Então, desde o primeiro pecado no céu, que foi a rebelião de Satanás, quando a soberania de Deus foi desafiada, quando o diabo desafiou a soberania de Deus, seu propósito era manifestar a soberania, né, pela instituição de um reino sobre o qual ele governasse, Jesus. Adão perdeu, Jesus reconquistou, lá na cruz do Calvário, né? Tem um versículo que eu gosto muito, Colossenses 2,15, né, que diz que pelo que Deus, né, fala lá, que Jesus Cristo na cruz triunfou sobre principados e potestades, despojando-os, né? Amém? E no 14 diz que ele rasgou, né, aquilo que era contrário a nós, todo pecado, né, que era contrário a mim e a você, lá na cruz ele rasga. Então, quando Adão foi criado, ele recebeu o domínio. Veja Gênesis 26, para fundamentar o que eu falei antes. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Vamos ler. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, primeiro livro, primeiro capítulo, versículo 26, para que os irmãos entendam essa logicidade de Deus, esse plano maravilhoso de Deus, de reconquistar aquilo que Adão perdeu. É um Deus maravilhoso, não, gente? Aleluia. E disse Deus, Gênesis 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então Deus deu uma ordem para o homem, aqui, dominar. Dominar significa reinar. Dominar significa governar. E o homem pecou, o homem desobedeceu. Não teve a capacidade de dominar, não teve a capacidade de obedecer o comando de Deus. Né? E, consequência, veio, né, a morte. O salário do pecado é a morte. Certo? Então, Adão pecou. Né? Então, ele recebeu o domínio de Deus para manifestar a soberania que pertencia a Deus, que era de Adão por atribuição, Deus tinha atribuído a ele esse tal poder, mas Adão pecou e não houve tal manifestação da autoridade de Deus. A autoridade de Deus ela foi subtraída. Você lembra quando Jesus Cristo ressuscitou, reuniu os apóstolos, o que ele falou? É-me dado todo o poder nos céus e na terra, ou seja, ele reconquistou aquilo que Adão tinha perdido, aquilo que Adão perdeu. Né? Entendeu, queridos? Né? Então, o mistério era o fato de que quando o autor desse plano fosse apresentado publicamente, ele seria rejeitado e haveria um período entre sua rejeição e o cumprimento do propósito da soberania de Deus no seu segundo advento. A forma misteriosa de reino refere-se ao período entre os dois adventos de Cristo, a primeira vinda, a segunda vinda. Tá? Você colocar assim, ó, primeira vinda, aqui a segunda vinda, né? Aqui está a igreja no meio. A igreja está no meio, nesse lapso temporal entre a primeira vinda e a segunda vinda. Tá bom, queridos? Estão entendendo? Então, essa forma misteriosa do reino, ela não pode ser igualada ao reino milenar. Por quê? Porque o reino milenar, ele nunca foi um mistério. O reino milenar ele foi amplamente divulgado em todo o Velho Testamento por intermédio dos profetas. Né? Estão entendendo? Essa forma misteriosa do reino, ela não pode referir-se ao reino espiritual, de forma alguma. Pois esse reino é constituído apenas por indivíduos salvos, que nele entram pelo novo nascimento. Mas a forma misteriosa do reino é composta de salvos
e também de não salvos. Ok? Entendam. Eu vou repetir com calma, para que você não perca. A forma misteriosa do reino, ela não pode ser igualada ao reino milenar. Por quê? Porque o reino milenar nunca foi mistério para os judeus. Se você ler as escrituras do Velho Testamento, você vai observar lá que tem profecias que falam claramente do reino milenar. Então, você não pode dizer que a forma misteriosa do reino é o reino milenar, porque não é. 2, ela não pode referir-se ao reino espiritual, pois esse reino é constituído apenas por indivíduos salvos, que nele entram pelo novo nascimento. Mas a forma misteriosa do reino, ela é composta de salvos e também de não salvos. Então, entendam isso. A forma misteriosa de reino, segundo Mateus 13, ela é composta de salvos e de não salvos, ou seja, trigo e joio, peixes bons e ruins. Tá certo, irmãos? Ok? Terceiro, a forma misteriosa do reino, ela não pode referir-se ao reino eterno, pois esses mistérios são limitados no tempo ao período intra-adventos, primeira vinda de Cristo, segunda vinda de Cristo. Ok? O pastor Jorge está comentando aqui que Romanos 5,19 se encaixa aí em relação a Adão e Jesus, né? Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Correto? Exatamente. Então, a forma misteriosa de reino, ela não pode ser limitada à igreja, tá bom? Igreja. Pois essa forma misteriosa de reino, ela inclui mais que a igreja. Entretanto, escute, devemos observar que essa forma misteriosa do reino se refere a coisas que até agora não tinham sido reveladas. Está definitivamente limitada ao tempo e representa toda a esfera da religião presente. Então, com relação aos termos reino de Deus e reino dos céus, tá? Será se são sinônimos? Será se são idênticos? Será se um significa o outro ou um melhora o outro? O que é que a gente pode falar sobre isso? Primeiro, relação reino de Deus, relação reino de Deus, reino dos céus. Essas expressões, elas são intercambiáveis. É preciso que a gente entenda essas expressões pelo contexto. Porque ambos os termos são usados para designar o reino milenar, o reino espiritual e a forma misteriosa do reino. Amém? É o que nós estamos trabalhando aqui. Então eu posso usar tanto o reino de Deus como o reino dos céus para designar reino milenar, reino espiritual e a forma misteriosa do reino. Tá certo? Agora, toda aplicabilidade, toda boa exegese, ela precisa do contexto. Certo, irmãos? Eu vou aqui só repetir para que vocês peguem, né, com muita propriedade isso aqui. Tá certo? Amém? E se tiverem qualquer dúvida, por gentileza, façam uma pergunta. Se você quiser fazer uma pergunta, você está vendo que lá embaixo no Instagram, quem está acompanhando aqui pelo Instagram, tem uma perguntinha, né? Um ponto de interrogação. Você clica ali e faz sua pergunta aqui, ela aparece aqui e a gente responde. Tá certo? Então, para a gente entender, né, o que é a forma misteriosa do reino. Primeira coisa, ela não pode ser igualada ao reino milenar. Por quê? Por quê? Vamos lá, para você entender. Eu não quero correr aqui não, tá? Não adianta correr.
Não estou com pressa. Não estou com pressa. Mesmo que acabe esse confinamento, eu já prometi para vocês que a gente vai continuar esse curso, tá? Aqui nas nossas lives, só tem que acertar um dia e um horário, tá bom? Então, assim, se você está acompanhando, me responda. Agora é a vez de vocês me responderem. Por que eu não posso falar, por que eu não posso dizer que a forma misteriosa do reino não é o reino milenar? Veja pelo nome, forma misteriosa do reino. Quem sabe? Por que eu não posso dizer que a forma misteriosa do reino é mesmo que reino milenar? Está servindo aqui para vocês também aqui na minha produção. Se puderem responder aqui, pode responder aqui na live aqui do Instagram. Por que eu não posso dizer que a forma misteriosa do reino é igual ao reino milenar, gente? Estou esperando aí. Vamos lá, gente? Quem é o primeiro aí a responder? Porque o reino milenar já era conhecido pelos judeus. Palmas para Leonor! Êêê! Josué, porque não era mistério? Claro, correto. O reino milenar, ele nunca foi mistério para os judeus. Como é que a gente fala isso? As escrituras, os profetas, sempre apontavam para o reino milenar. Tá bom? Beleza, acertaram a primeira, vamos para a segunda. Por que eu não posso dizer que a forma misteriosa do reino, ela não pode referir-se ao reino espiritual? Quem sabe aqui? Não pode referir-se ao reino espiritual. Thaís está dizendo o reino milenar não era um mistério, ok, falamos sobre isso. Já havia profecias judaicas a respeito do reino milenar, sim. Muitas, não poucas, e muitas, né? Então, a minha segunda pergunta da noite é por que a forma misteriosa de reino, lá de Mateus 13, tá? Não pode referir-se a reino espiritual. Josué aqui já deu aqui uma dica, né? Porque tem o joio e o trigo, que muitas igrejas aplicam isso, né? Na nossa época, né? E que não é uma forma errada de interpretar e fazer exegese do texto, tá? Exatamente, tá aí os salvos e não salvos, porque esse reino é construído apenas por indivíduos salvos, que nele entram pelo novo nascimento, tá? O reino espiritual. Ela está falando espiritual. Tá? Nós somos espirituais. Nós nos tornamos espirituais no momento que a gente entrega a nossa vida a Cristo. Não é quando a gente nasce da barriga da mãe da gente, não. Tá certo? Daí a necessidade do novo nascimento. Ok? Se alguém está nos ouvindo aqui hoje, agora, e não passou por essa experiência do novo nascimento, no final da live, eu vou convidar você para entregar a sua vida a Jesus. Tá bom? Ok? Então, a forma misteriosa do reino é composta de salvos e também de não salvos. Né? Trigo e joio, peixes bons e ruins. Né? Agora, por que eu não posso também me referir à forma misteriosa do reino ao reino eterno? Essa aqui é um pouquinho mais difícil, essa pergunta. Porque eu não posso me referir à forma misteriosa do reino ao reino eterno. Se vocês não lembram, o reino eterno é aquilo que vai acontecer logo depois do milênio, né? Amém? Então vamos lá para a terceira, ver se vocês estão acompanhando. Porque eu não posso me referir à forma misteriosa de reino ao reino eterno de Deus. Quem responde essa daqui é porque realmente está craque. Parabéns, Thaisa. Deixa eu ver, a Thaís respondeu corretamente, porque ele é entre os adventos. Beleza. Ele é interadventos, ou intradventos. Ou seja, entre a primeira vinda e a segunda vinda. E o reino eterno é muito depois. Tá certo? Porque ele ocorre entre os dois adventos, correto? Porque refere-se ao período entre os dois adventos de Cristo, da primeira e da segunda vinda. Beleza, Josué disse que não é eterno, beleza. Então, se a forma misteriosa do reino não pode referir-se ao reino eterno, pois esses mistérios são limitados ao tempo
ao período entre a primeira vinda e a segunda vinda. Ele está limitado ali apenas, ele só vai acontecer ali. Por isso que é importante a gente estudar Mateus 13, tá? Com muita atenção. Então, a quarta pergunta é: por que eu não posso? Aí, Josué, foi tu que falou do joio do trigo, foi? Acho que foi, né? Aí entra a quarta pergunta. Por que a forma misteriosa do reino não pode ser limitada à igreja? Quem sabe? Por que a forma misteriosa do reino não pode ser limitada à igreja? Quem sabe, queridos? Quem sabe? Olha que essa interação hoje está magnífica. Bacana, estou gostando, hein? Só a Thaisa que falou? Então fala agora, então, de novo. Por que nós não podemos atribuir a forma misteriosa do reino? Né? Ela pode ser limitada à igreja. Ela não pode ser limitada à igreja. Por quê? Inclui mais gente, correto? Beleza, a resposta correta é essa. Pois essa forma misteriosa do reino, irmãos, ela inclui mais do que a igreja. Entretanto, devemos observar que essa forma misteriosa do reino se refere a coisas que até agora não tinham sido reveladas, está definitivamente limitada ao tempo, que é entre os dois adventos, e representa toda a esfera da religião presente. Correto, Leonor? Parabéns. Agora, vamos passar para frente. Eu voltei para te fazer esse resumo, para ver essa interação aqui com os irmãos estão entendendo direitinho. Então, vamos lá. Então, com relação aos termos reino de Deus e reino dos céus, nós estamos falando, eles são intercambiáveis, precisa muito do contexto, tá? Da aplicação do contexto. Ambos os termos são usados para designar o reino milenar, o reino espiritual, reino milenar para Israel, o reino espiritual, né? Aqueles salvos, e a forma misteriosa do reino, que inclui todo mundo. Tá certo? Agora, Mateus 13, o elemento de tempo. Vamos ver se a gente consegue agora progredir, avançar, e entender qual é o elemento de tempo que está lá em Mateus 13. Tá bom? Aleluia. Vamos lá. O Everton fez uma pergunta. Cadê minha produção aqui que não falou nada? Não fez... Sim, a igreja é o reino espiritual. Amém? Se, agora, respondendo a pergunta do Everton, né? Se a igreja faz parte do reino espiritual, Everton, vai ter que estar em voga os dons, né? Ou seja, o fruto do Espírito tem que estar em voga. Eu sei o que estou falando, viu, Everton? Para você aí. Então, essas parábolas de Mateus 13 estão limitadas ao período da primeira vinda de Cristo à segunda vinda, ao retorno, que entra o período tribulacional também. Tá certo? Entendam isso. Mateus 13, se você quiser anotar na sua Bíblia aí, pode anotar. Né? Essas parábolas de Mateus 13 estão limitadas ao período interadvento. Vamos ler Mateus 13, do verso 39 ao 49. Tá bom? Todo mundo aí abrindo a Bíblia, Mateus 13, versículo 39 a 49. Mateus capítulo 13, que é o capítulo que nós estamos estudando aqui agora. Veja que, eu sempre falo, se eu entender Mateus 13, eu entendo a Bíblia. Se eu não entender Mateus 13, eu não entendo a Bíblia. A mesma coisa de Apocalipse 2 e 3, tá? Então, Mateus capítulo 13, qual o versículo que eu falei, minha gente? 39, não é isso? 39. Aleluia. A Bíblia, vamos lá, Mateus 13, 39 ao 49. O inimigo que o semeou é o diabo. Né? E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo.
Então entenda que consumação não é arrebatamento. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Né? Dá uma olhadinha aí para o mundo aí, minha gente. Só vê loucura, né? O pessoal fala muito do Covid-19, né? Tá matando muita gente. Mas aqui no Ceará parece que o homicídio, a bala, a faca, mata muito mais. Né? Versículo 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso é um inferno, gente. Que é real. Então justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Correto, Thaís. Seu pensamento está correto. Tá? Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Né? Eu vou ler até o 49. Outrocinho, o reino do céu é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar. E apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia. E assentando-se, apanha para os cestos dos bons, os ruins, porém, lançam fora. Que maravilha, né, gente? Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. Você está vendo a profundidade do texto? Como esse texto aqui é profundo para a gente entender. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se dá para responder agora ou no final. Tem uma pergunta aqui agora, gente, só um minuto. Se tiver pergunta no Instagram, me avisa. O novo nascimento não envolve o espírito. Se quem convence o homem do pecado, da justiça, o novo nascimento não envolve o espírito. Se quem convence o homem do pecado e do juízo e o espírito, né? Eu não estou entendendo muito essa pergunta, é o pastor Belardo. O novo nascimento, ele envolve o Espírito Santo. Nós somos apenas instrumentos, pastor Belardo. Certo? Nós somos instrumentos. A gente lança a semente. E quem faz com que aquela semente produza é o Espírito, dependendo da terra que ela cai. Se ela cair em uma pessoa sedenta, uma pessoa que quer algo com Deus, ela vai germinar, vai produzir frutos. Tá certo? Amém? Então, nós lemos Mateus, verso 13, do verso 39 a 49. Então, esse é o período do segundo advento de Cristo, quando ele virá em poder e grande glória. Logo, é evidente que essas parábolas, são 7, tá? 7 em Mateus 13. Se relaciona apenas ao período entre a ocasião em que Cristo as contou na terra, ali naquele momento, ele estava vivo, e o fim deste século. Tá? Quando ele retornar com poder e grande glória para reinar, né, no reino milenar. Então, assim, vamos tentar interpretar o capítulo 13 agora. Ok? Vamos lá, com cuidado agora, ver se a gente consegue hoje interpretar o capítulo 13. Eu queria que vocês mantivessem a Bíblia aberta no capítulo 13, com caneta, né, marcador de texto, para vocês irem, né, anotando. Aleluia. Há várias chaves na interpretação desta passagem que nos ajudam a evitar o erro. Primeiro, algumas das parábolas
São 7, tá? Algumas das parábolas são interpretadas pelo próprio Senhor Jesus. Maravilha, quando ele interpreta, a gente tem que escalar. Segundo, embora várias parábolas se apresentem em linguagem figurada, metafórica, essas figuras são conhecidas de toda a palavra e, portanto, terão aqui o mesmo uso constantemente verificado em outros lugares. Então, a chave da interpretação dessas parábolas está no versículo 52 do capítulo 13. Vamos lá, dá uma olhada aí, gente. Amém? Aleluia. Então, assim, por que a gente tem uma deficiência terrível com relação à escatologia? Porque quando se fala em escatologia, a gente só fala em Apocalipse, né? O livro de Apocalipse. Esquece aqui Mateus 13, que é escatologia. Né? Esquece Daniel. Né? Esquece Ezequiel. Que são livros que se coadunam. Né? São livros que ajudam na interpretação correta da escatologia, dos acontecimentos futuros. Tá bom? Então, daí a necessidade de nós, vocês que estão nos ouvindo agora, da gente fazer uma chamada mesmo nas nossas redes sociais, né? Convidar o máximo possível de pessoas. Sei que vocês fazem isso, vocês convidam, mas vamos continuar convidando, né? Amém? Tentar tirar as pessoas dessa cegueira, né? Esse mundo de trevas que elas vivem. Então vamos ler Mateus 13, 52. E disse-lhes, Jesus falou para eles, e ele disse-lhes, por isso todo escriba, instruído acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Só isso. Coisas novas e velhas. Essas palavras, irmãos, elas falam sobre as coisas que precedem e certamente sobre as parábolas como algumas novas e algumas velhas. Mas quais são velhas e quais são novas? Aí está o detalhe. No versículo 1 de Mateus 13, acompanhe a leitura, por gentileza, Mateus 13, 1. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. Lemos que, saindo Jesus de casa, sentou-se ali à beira-mar. Maravilha, né? Faz tempo, né, que a gente faz isso, né, igreja? Agora veja o verso 36, dá um pulo até o 36. Verso 1. Verso 1. Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar para ensinar. Agora veja o verso 36 de Mateus 13. Produção, vocês estão acompanhando aqui? Isaac, Gabi, Maria Luísa, todo mundo aí ligado? Me avisa aí qualquer coisa no Face. Verso 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa e ensinou. Jesus passa o tempo todo ensinando as pessoas, depois ele retorna para sua casa, em particular agora, coisa boa, né? Na intimidade. Daí, gente, a necessidade de ter intimidade com ele, né? Aleluia. Então são 7, né, parábolas. Lembra que eu falei? O texto fala. Portanto, temos 4 parábolas contadas em público e 3 contadas em particular. 4, 3, 7. E a evidência demonstra, se o versículo 52 é a chave, nós acabamos de ler, não foi? 52? Todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então, se o verso 52 é a chave,
que as 4 primeiras são os novos tesouros da verdade, e as 3 últimas são os velhos, isto é, verdades reveladas anteriormente. Baseando-se nisso, essa era que nós vivemos, essa presente era, é apresentada numa série de 7 figuras progressivas que descrevem o curso do reino em mistério. O que é coisa nova, o que é coisa velha? Vamos para as coisas novas primeiro. Vamos lá. Identifica aí. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia aqui. Mateus 13. Junto com vocês. Abrindo aqui a palavra do Senhor. Mateus 13. Tá? Mateus capítulo 13. Só um minuto, gente. Estamos aqui abrindo. Conseguimos. Mateus capítulo 13. Então, vamos lá. Primeiro, a semente e os solos. Vai do verso 2. Não, vai do verso 3. E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava uma parte da semente, caiu ao pé do caminho, tal, até o verso 8. Dois, né? O trigo e o joio. Não, primeiro, vamos lá, voltar para a semente e os solos. Então, eu falei que isso aqui são as coisas novas. Ou seja, a proclamação do reino. Tá certo? Proclamação do reino. Lembrem-se que essas parábolas, né, a forma misteriosa do reino, é desde quando Jesus está ali, conversando com seus discípulos, até o reaparecimento, o ressurgimento novamente de Jesus na segunda vinda. É o período entre os adventos, primeira vinda e segunda vinda. Então, a parábola do semeador, como é bem conhecida, ela é a proclamação do reino. Se vocês quiserem anotar aí, a proclamação do reino. Aí vem o trigo e o joio. Né? Que é o verso 24. Propôs outra parábola dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Aí continua: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Né? Que é o 24, 25 até o 30. É o versículo 30. O que é isso? Isso é a falsa imitação do reino. Ó. Então, entendam. Existe hoje, na nossa era, falsa imitação do reino ou não existe? Queridos? A palavra está com vocês. Tá? Aí vem o grão de mostarda, 31 e 32. Né? Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino do céu é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Tá bom? Então, o grão de mostarda, o que é isso? É a expansão visível do reino. Ó. Aí depois vem
a parábola do fermento, que é o 33, 34 e 35. Outra parábola lhes disse: o reino do céu é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, essa aqui é a quarta, que é o fermento. Lembre-se que toda vida que existe fermento, toda vida que a Bíblia fala de fermento, ela não fala de coisa boa na palavra. Fermento é algo mal, algo ruim, perverso. Então, o fermento, o significado da parábola aqui é a corrupção traiçoeira do reino. Então, são as coisas novas que vai acontecer entre os dois períodos, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Jesus Cristo com poder e grande glória, Mateus 24, 30. Eu vou repetir, tá bom? Então, a primeira parábola, né, que é a parábola do semeador, a parábola da semente e os solos, né, que há 4 tipos de pessoas, é a proclamação do reino, tá, queridos? Que vai se estender até a grande tribulação. Aí vem a segunda parábola de Mateus 13, que é o trigo e o joio, que muita gente atribui isso à igreja, né? Mas é a falsa imitação do reino. Através de quê? Através das heresias de várias religiões que existem por aí. A terceira parábola é o grão de mostarda, que é a expansão visível do reino, né? E a quarta é o fermento, que nós acabamos de ler, que é a corrupção traiçoeira do reino. Vocês tomaram nota aí, as meninas aqui que estão ao vivo comigo aqui, a Thaís ou a Leonor, vocês podem até colocar aqui, no grupo aqui, né, que a primeira, a parábola do semeador, é a proclamação do reino, o trigo e o joio é a falsa imitação do reino, o grão de mostarda é a expansão visível do reino, e o fermento, a parábola do fermento é a corrupção traiçoeira do reino. Então, essas 4 primeiras parábolas aqui são as coisas novas. Amém, igreja? Aleluia. Vitória, você perdeu um monte de coisa, está entrando agora. Vai ter que ver no YouTube depois. É muito importante o entendimento das Escrituras partindo de Mateus 13. Tá certo? Quer entender escatologia? Se você não entender Mateus 13, você não entende escatologia. E as coisas velhas? Vamos para elas, então. Aí vem. São 3, né? Falamos de 4 mais 3, 7, né? Então, o primeiro é o tesouro escondido. Né? Tesouro escondido. No verso 44. Mateus 13, 44. Também o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Esse tesouro escondido, a interpretação é a nação israelita. Tá bom? Se tu quiser tomar nota aí, a nação israelita. Deixa eu ver aqui se a Leonor botou corretamente. Vamos lá. As coisas novas, a semente e os solos, que é a proclamação do reino, correto? O trigo e o joio fala da imitação do reino, certo? O grão de mostarda, a expansão visível do reino, beleza? O fermento, a corrupção traiçoeira do reino. Muito bem, querido. Bem? Parabéns, Leonor. As coisas velhas, nós estamos falando agora, né? O primeiro é Mateus 13, 44, que é o tesouro escondido, que isso fala da nação israelita. Aí vem, né, a segunda, que é a pérola, que é Mateus 13, 45, 46.
Outrocinho o reino dos céus semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então a parábola da pérola aqui, o significado dela é o remanescente judeu durante a tribulação. A gente sabe que no período da tribulação, muita gente encerrou. Querido, só uma pausa aqui, pessoal do Face. Aleluia. Vou tomar aqui nota também, gente, né? Aleluia. Estamos entrando aqui novamente no Instagram. Eu esqueci, pessoal, de avisar. Estava encerrando o meu tempo aqui de Instagram. Então, aqui, continuando. Os irmãos, eu peço que os irmãos, eles vejam, né, novamente, né, essa live, porque tem muita coisa aqui forte, tá? Tem muita coisa forte aqui. Nós estamos trabalhando aqui em Mateus 13, né? Se eu não entender Mateus 13, dificilmente eu vou entender a Bíblia, dificilmente eu vou entender escatologia, tá? Amém? Então, nós falamos das coisas novas, vamos falar agora das coisas velhas. O tesouro escondido, que é Mateus 13, 44. Certo? Que refere-se à nação israelita. A pérola, né, que nós acabamos de ler, né? O pastor Belal está fazendo uma pergunta interessante. Dos 4 evangelhos, só João não fala em parábolas, muito embora use outras linguagens. Por quê? Pastor, é fácil. Os 4 evangelhos, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como evangelhos sinóticos, ou seja, bem resumidos. Porque o evangelho de João trata muito mais peculiaridades acerca de Jesus Cristo, e principalmente dos momentos finais de Jesus Cristo, né? Ele trata muita revelação dos momentos finais de Jesus Cristo, né? Porque ele tenta, de qualquer forma, João apresentar, né, uma apologia contra o gnosticismo, né, o evangelho de João, mostrar Jesus o Messias, né, a própria divindade, né, o próprio Deus. Jesus Cristo é Deus, tá certo? Aleluia. Pastor Jackson é engraçado. Está dizendo que convidou várias pessoas, mas elas não gostam de quê? De pirão. Acho que elas não gostam de picanha, né, pastor? Que é mais caro, né? Elas só gostam daquelas carnezinhas fraquinhas, né? Entrou. Então, amém? Aleluia. Então, vamos lá, continuando, vamos lá. Continuando. Está sendo bênção aí para vocês, irmãos? Né? Aí, pastor Jackson, aquela velha história, né? Continuam nos seus erros, não querem aprender, né? Corretamente, continuam nos erros, né? Vocês viram no Obreiro, né? Aquele vídeo que eu coloquei, né? Daí vai a loucura aí, né? É dia 8 de maio, né? Segundo o vídeo, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, aqui, eu parei na pérola, né? A parábola da pérola, né? Que é 45, 46. Que fala assim, ó. Que o reino, outrocinho o reino do céu semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Então, essa pérola, irmãos, é o remanescente judeu durante a tribulação, como nós estávamos dizendo, né? No período da grande tribulação, que são 7 anos, a igreja não vai estar mais aqui na terra, né? A igreja já terá sido arrebatada, mas mesmo assim, né, vai ter evangelização, só que vai ser mais difícil,
Porque o Espírito Santo ele não é mais residente, como ele hoje é residente, ele mora dentro da gente, mora dentro daqueles que aceitaram Jesus, claro, né? Não é todo mundo, não. Tá bom? Mora dentro das pessoas que confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Essa história de dizer eu tenho Jesus desde que eu nasci se aplica a uma dessas parábolas aqui que a gente leu, né? Que é a forma enganosa do reino, né? Que a gente leu aqui. Você lembra disso aí? As pessoas dizem isso, né? Que tem Jesus desde quando nasceram, né? Mentira. Amém? Mentira. Tá? Então, vamos lá. Então, é o remanescente, né? E, por último, a parábola da rede, né? Igualmente, 47. Igualmente, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículo 51. E disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Aleluia. O remanescente judeu será aquele que conseguirá ser salvo mesmo na grande tribulação? Sim, não só o remanescente judeu, mas o mundo todo, né? Lembrando que o evangelho do reino vai ser pregado para o mundo todo. Vai ser difícil? Claro, vai ser o próprio Cristo vai estar governando o mundo. Hoje nós não temos o anticristo literalmente governando o mundo. Já é difícil a pessoa ir até uma igreja se converter. Imagina essa época aí que... Né? Oi? Assistir a live. É difícil até uma pessoa assistir uma live, né? Dentro de casa. Tem muita gente aí que prefere assistir filme ou outras coisas. Tá vendo aí? É difícil. Mas, graças a Deus, né? Então, a rede é o julgamento final das nações no final da tribulação, né? Aleluia. No final, né? E aí? Vocês entenderam? Vamos interpretar as parábolas? Vamos lá? Nós falamos, né, as coisas velhas, as coisas novas e as coisas velhas, né? A interpretação do capítulo, agora vamos interpretar as parábolas, né? Ver o que é que se aplica a nós, tá certo? Aleluia? Primeira, o semeador e os solos, Mateus 13, do verso 3 ao verso 9, né? Diz assim: e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. A interpretação dessa parábola, né, no verso 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. O próprio Jesus Cristo interpreta ela. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Vocês conhecem alguém que foi ofendido e deixou a igreja? Né?
E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Conhece alguém desse jeito também? Que prefere o mundo que o mundo pode fornecer, dá? E Maia 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Esse texto é tão escatológico, tão profundo, que a produção aqui ela vai diminuindo, tá vendo? Né? Ela começa com 100, depois vai para 60 e depois vai para 30. Isso é o final dos tempos, a apostasia, a frieza espiritual do povo. O próprio Jesus Cristo disse que o amor de muitos, né, esfriará, né? Então, essa é a parábola do semeador, como a gente conhece, né? O semeador e os solos, né? É regressiva, sim, pastor Belardo, ela é regressiva, né? Quando eu falei progressiva, no sentido de decrescimento, né? Ela tem um decréscimo, né? De 100, 60 e 30. Amém? Obrigado aí pela sua ajuda. Então, essa era, irmãos, que nós estamos vivendo, é um período caracterizado pela semeadura da semente, que na passagem paralela de Marcos 4,14, é revelada como a palavra, mas aqui é visto como filhos do reino. Ou seja, dentro da era há uma diferença marcante na preparação dos solos para a recepção da semente plantada. Essa era ela é marcada pela oposição à palavra por parte do mundo, da carne e do diabo. Essa tríade perversa. O mundo, a carne e o diabo. Você conhece alguém que você evangelizou, falou do amor de Deus, convidou para a igreja, para você dizer, eu vou. Aí você fica impaciente, esperando que a pessoa vá, e a pessoa nunca vai, nunca aparece, por causa da carne, por causa do mundo, da carne e do diabo. Existe uma oposição muito forte. Né? Aí entra esse aqui, nessa tríade perversa, religião, né? Cega o entendimento. Aleluia. Por isso que existe, né, essa batalha espiritual muito forte. O diabo não quer largar as pessoas, né? O mundo, a carne e o diabo, né? Amém, queridos? Estão entendendo? Então, no decorrer desta era, haverá uma resposta decrescente à semeadura da semente. Né? Ela começa com 100, depois passa para 60 e até chegar a 30 por 1. Então, isso fala do curso perverso dessa era. Você vê, o Brasil hoje está enfrentando uma pandemia aí, uma doença que já ceifou muita gente. A notícia boa que eu trago aqui para vocês é que o cunhado da Izinha deixou o hospital hoje, né? Foi curado do Covid-19, né? Do coronavírus. Está em casa. Né? A irmã dela mandou aqui a mensagem para a gente, agradecendo as nossas orações. Então, irmãos, em vez do Brasil todo estar voltado para combater esse negócio, estão usando isso de politicagem, então estão pegando dinheiro, desviando dinheiro, governos, né? Desviando dinheiro que o governo, a verba pública que o governo federal está mandando. Né? Que absurdo, né? Que absurdo. Se Jesus voltasse hoje, não, irmãos? Irmão, quem não foi, fica aí na grande tribulação e que Deus tenha misericórdia e que se converta na grande tribulação, né? Amém? Só ia ficar aqui nesse sentido com os meus cachorrinhos aqui, né? Com a Mini e os 2 filhotes dela, quem está criando aqui. O bebezão e o batatinha. Amém, irmãos? Mas Deus vai dar um jeito. Então, esse é o curso que nós estamos vivendo, né? Essa decrescente. Né? E aí tem pregadores aí, né? Motivos,
Deus vai mandar o maior avivamento que ele poderia mandar em toda a história. Eu não acredito nisso, não, ó, gente. Eu não acredito que nós vamos passar por um avivamento. O avivamento está aqui dentro de nós. Nós querendo. Nós acordarmos na madrugada, da quarta-feira para quarta. Dobrar o joelho e orar. Esse é o avivamento. E a gente deixar de pecar e ter uma vida santa. Esse é o avivamento. Amém? Esse é o avivamento. A gente amar o inimigo. Abençoar aquele que vos maldizem da gente. Esse é o avivamento que eu acredito. Eu não acredito no negócio de avivamento de cair no chão, de ficar rodopiando, né? Pulando, e não acontece nada. Cai no chão, se levanta, pior. E eu acredito no avivamento que transforma vidas, que muda vidas. Amém? Aleluia. Eu posso ouvir aqui de vocês vários testemunhos. Pastor Abelardo é um. A prova que Deus existe, olha o pastor Abelardo, irmãos. Vê quem ele era aí, nos botecos. Casamento arruinado. Família destruída. Né? Hoje é um homem de Deus. Prega a palavra de Deus. Aleluia. Tem seus erros, tem suas falhas? Tem. Mas as suas virtudes são maiores do que seus erros, suas falhas. Isso é avivamento. Aleluia. Aleluia. Então, a segunda parábola é o trigo e o joio. O que você... os irmãos que se converteram na nossa igreja têm um entendimento correto do que seja trigo e joio. Tá? Mas, quem veio de outra igreja, de outro ministério, hoje está se congregando com a gente, tem um... Né? O que vocês aprenderam por aí? O que era trigo e joio? Vamos lá, quem tem coragem de falar aí? O que vocês aprenderam por aí? O que era trigo e o que era joio? Amém? Aleluia. Oh, glória. Alguém pode falar? O que vocês aprenderam antes de chegar na nossa igreja? O que era trigo e o que era joio? Boa noite para a Raíssa. Eu estou feliz, viu, Raíssa? Você está aqui ouvindo a gente, vendo a gente, coisa boa. Tá de férias, né? De férias forçadas, né? Aleluia. Eu vejo aqui, tem gente que entra, né? Aí não consegue ficar um minuto, né, na live e sai. Vai dar só uma olhada de rabo de olho, ver quem está, né? Quem está falando. E como a gente não está falando de teologia da prosperidade... Como nós estamos falando de profecia, né? De profetada, e sai logo, né? Sai logo. Amém? Pastor Belardo, trigo e joio era a mistura de bons e maus na igreja, né? Trigo, o pastor Belardo, o trigo era os convertidos dentro da igreja, e o joio era os que não eram convertidos dentro da igreja. Trigo é a coisa boa, joio era o que não presta, né? Amém? A gente pode... eu gostei que a Raíssa falou. A gente pode até, por analogia, né? Até concordar com o que ela disse, né? Por acepção, né? Significado de palavra, né? Pela semântica, né? Certo? Então vamos lá, para a interpretação, né, do trigo e do joio. Aleluia. Que é Mateus 13, 24. Vou ler aqui. Propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai molhos para
o queimar, mas o trigo a juntar no meu celeiro. Palavra do Senhor, né, queridos? Então, aqui, a interpretação está no verso 36. Vamos lá. Então, tendo despedido a multidão, Jesus foi para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, dos que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, irmãos, interpretação, a verdadeira semeadura mencionada na primeira parábola, que é a parábola do semeador, né? Por uma falsa semeadura, né? Haverá um desenvolvimento paralelo entre o que é bom e o que é mal. Em consequência dessas duas semeaduras. Enquanto a palavra de Deus está sendo semeada, a palavra do diabo também está sendo semeada. Como? Através de seitas, de doutrinas erradas, através de religiões. Haverá um julgamento ao fim da era para separar aquele que presta e aquele que não presta, o bom do mal. A Bíblia diz que o bom será recebido no reino milenar, logo depois da grande tribulação. E o mal, ele será totalmente excluído. Não é exterminado, é excluído. Tá? E o caráter essencial de cada semeadura pode ser determinado apenas pela colheita frutífera ou infrutífera, não pela observação externa. Aleluia. Está passando aqui o carro do bombeiro aqui. Vocês ouviram o barulho ou não? Então, irmãos, muitos acham que essa segunda parábola, a parábola do trigo e do joio, deve estar relacionada particularmente ao período tribulacional e deve ser diferenciada da semeadura da primeira parábola, né? Que, com certeza, a primeira parábola, a parábola do semeador, né, da semente dos solos, ela vai desde a época de Cristo lá até o final da grande tribulação. Tá certo? Na primeira parábola, né, se você observar aqui uma coisa interessante, que é a parábola do semeador, eu queria que vocês tomassem nota disso na própria Bíblia, né? Porque senão vocês vão esquecer. Então, na primeira parábola, a tônica, ela reside sobre a palavra. O nome, a palavra. Né? E na segunda, né, que é a parábola do trigo e do joio, sobre os filhos do reino, que é o versículo 38, que eu vou repetir aqui. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Os filhos do reino. Na primeira parábola, que é a parábola do semeador, a semente é colocada no coração dos homens. E na segunda, no mundo. Certo? Na primeira parábola, não há menção de julgamento. Ela não fala. Ela não fala de julgamento na primeira parábola. Só fala de 4 tipos de pessoas. Né? E na segunda parábola do trigo e do joio, aqui claramente falando que a era termina no julgamento. Né? O final da parábola diz julgamento. Entendem?
Isso parece mostrar duas semeaduras. A primeira, durante a presente era, principalmente pela igreja, né? Que é a grande comissão, né? E a segunda no período tribulacional, logo antes do fim desta era, quando Deus está lidando novamente com Israel, quando a igreja terá sido arrebatada, e aí Deus vai se voltar para Israel. Essa é a grande diferença. Agora, escuta, por gentileza. Há indícios na segunda parábola de que ela está relacionada a Israel e não à igreja. Certo? Vocês podem até anotar aí. Na parábola do trigo e do joio. Então, aqui há indícios fortes, né, pelo próprio texto, fim do mundo, né, julgamento e tal. Tá certo? Que ela se relaciona a Israel, não à igreja. Os termos, né, o termo filhos do reino é usado em Mateus em referência a Israel, né? Você vê Mateus, por exemplo, 8, 11 e 12, ele fala sobre isso. Quando ele trata filho do reino, ele refere-se a Israel, não à igreja, certo? Então, o julgamento descrito na parábola do trigo e do joio refere-se ao período em que Deus estará novamente lidando com Israel como nação. Isto é, na consumação dos séculos, como diz aqui o texto. O trigo e o joio crescem juntos até o julgamento. Mas a igreja, ela será arrebatada antes que a tribulação comece. Vocês estão entendendo aqui? Então, é muito importante a leitura e o cuidado que a gente tem que ter com a leitura. O julgamento que cai sobre os ímpios, ele acontece por meio dos anjos, antes de os justos serem recompensados. Por isso, a cronologia aqui refere-se à retirada dos ímpios para que somente os justos permaneçam. Você está entendendo? Trigo e joio, né? O trigo é o ímpio, perdão, o trigo é o justo e o joio é o ímpio, né? Então tem que ser retirado para que os justos permaneçam para entrar no milênio, né? No reino milenar de Cristo. O reino milenar, ele é estabelecido imediatamente após esse julgamento. Ou seja, a retirada dos maus, né? Ficam os bons. A igreja, escute. Sim, pastor Barato. A igreja jamais é julgada para determinar quem entrará na glória e quem será excluído. Não, isso não existe. Porque a igreja já foi julgada onde? Na cruz em Cristo. O texto clássico é Romanos 8:1, né? Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, não é difícil entender essas terminologias. É só ler com cuidado. Você mesmo faz a interpretação correta, se você ler com cuidado. Então, isso parece mostrar que a parábola faz referência precípua a Israel durante o período tribulacional. É verdade, claro, porém, escute, que toda esta era será caracterizada por uma semeadura falsa em competição com a verdadeira. Né? Isso é característica dessa era. Além da igreja, existem outras formas que não buscam verdadeiramente a Deus. E as pessoas achando que estão buscando a Deus. Vamos lá, para o grão de mostarda agora, né? Que é a terceira parábola, que é Mateus 13:31. Só 2 versículos. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham aos seus ramos. Então, Romanos 8:1. Thaís. Então, irmãos,
A parábola do grão de mostarda aqui, a terceira. A semente de mostarda, ela revela, né, que o reino, em sua nova forma, terá começo insignificante, mas crescerá até atingir proporções enormes e multidões se beneficiarão dele. Tá? O fermento, é a próxima parábola, é Mateus 13, 33. Ora, outra parábola lhes diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento de que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Aleluia. Nessa passagem aqui, queridos, a tônica não está no fermento em si, como se para realçar o seu caráter. O fermento foi escondido na massa, como diz o texto. Destacando assim a maneira pela qual ele age. Uma vez introduzido na massa, começa um processo irreversível, que continuará até a sua ação levedante se complete. A intenção da parábola é destacar a maneira pela qual a nova forma do reino se desenvolverá. O poder do reino ele não é externo, mas é interno, gente. Por sua operação interior, ele efetuará a transformação externa. Amém, igreja? Aleluia. Todos os grandes reinos anteriores haviam sido estabelecidos pelo poderio militar. Babilônia, né, chegou ao poder derrotando a Assíria. A Medo-Pérsia dominou depois de derrotar a Babilônia. A Grécia conquistou o poder derrotando a Medo-Pérsia. Né? E Roma dominou depois de superar a Grécia. Então, esse novo reino, que é o reino de Cristo, todavia florescerá não pelo poderio militar, mas por meio de um novo princípio, o poder interior, dentro do homem. Aleluia. Isso que os judeus não entenderam. Não entenderam. Tá bom, queridos? Aí vem a próxima parábola. A parábola do tesouro escondido. Mateus 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vem tudo quanto tem e compra aquele campo. Então, qual o propósito dessa parábola? É retratar o relacionamento de Israel com a presente era. Embora deixar de lado, né, até que esta era se complete, a era da igreja, Israel não foi esquecido, como muita gente fala. E a presente era, de fato, faz referência àquele plano, certo? Então, o indivíduo, que é o Senhor Jesus Cristo, está comprando um tesouro. Né? O indivíduo diz que um homem, né, achou. Esse homem aqui é Jesus. Esse indivíduo está comprando tesouro. E esta compra foi efetuada lá na cruz, irmãos. Aleluia, na cruz. Aleluia. Então, este tesouro está oculto num campo, escondido dos homens, mas conhecido pelo comprador, que é Jesus. Então, durante a presente era, o comprador não toma posse do seu tesouro comprado. Coisa magnífica, né?
mas apenas do lugar no qual fica o tesouro. O tesouro será desenterrado quando ele vier estabelecer seu reino. Ou seja, Israel está cego agora, irmãos. Mas já foi comprado por Cristo. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Aí vem a pérola. A próxima parábola, a pérola. Mateus 45, 46. Outro sim, o reino do céu é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Então, enquanto alguns relacionam a pérola ao remanescente crente salvo no fim do século, a maioria dos intérpretes, escute, relaciona a pérola à igreja. O Senhor está mostrando que neste presente século, além de adquirir o tesouro Israel, tá? Tesouro é Israel, ele também tomará como sua posse pessoal o que nasce de um ferimento. A igreja, glória a Deus, aleluia. Deus foi perfeito, pastor. Deus, ele é perfeito. Aleluia. Então, irmãos, nós estamos terminando, tá? Só mais um pouquinho. A igreja, como pérola, torna-se posse do negociante. Quem é o negociante? Jesus, Cristo. Por meio de uma compra, que Paulo diz que nós somos comprados por um alto preço. Ai, que maravilha, né? A igreja, assim como a pérola, deverá ser formada por acumulação gradual. A igreja, como a pérola, só pode tornar seu adorno ao ser retirada do lugar no qual foi formada. Aí entra o arrebatamento, as bodas do cordeiro. Irmãos, a rede. Né? Mateus 13, 47, 50. Igualmente o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a quantidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos, os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, sim. Então, esta parábola, irmãos, ela mostra que a era terminará com um julgamento, principalmente das nações gentias, já que a rede será lançada ao mar. Mar, na palavra de Deus, simboliza multidões, nações, povos. É o verso 47, né? É uma rede lançada ao mar. Isso se contrapõe ao julgamento sobre Israel, retratado na segunda parábola, do trigo e do joio. Estão vendo a diferença? Os descrentes serão excluídos do reino a ser estabelecido, como ensinado anteriormente nas parábolas. E os justos serão colocados neles. Queridos, há uma comparação entre os mistérios do reino dos céus, de Mateus 13, e os mistérios citados por Paulo, o apóstolo Paulo. Tá? Vamos tentar aqui comparar e logo depois a gente finaliza essa live, tá bom? Calma aí, não vai embora ainda não. Aguenta mais um pouquinho aí, tá bom? Aleluia. O mistério do semeador, a parábola do semeador, compara-se ao mistério da divindade, 1 Timóteo 3,16. Vou ler aqui, 1 Timóteo 3,16. Tá?
1 Timóteo. É importante a gente ler aqui e entender isso aqui. 3:16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Amém. Aleluia. Então, os mistérios do reino dos céus, eu posso dizer, posso comparar os mistérios citados por Paulo. Mistério da divindade, 1 Timóteo 3,16. A parábola do trigo e do joio, né? E a parábola da semente de mostarda. Compara-se ao mistério da injustiça, de 2 Tessalonicenses 2,7. Vamos abrir aqui a Bíblia e vamos ler. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Nós lemos essa semana, né, gente? Porque já o mistério da injustiça opera. Estão vendo? Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então, a parábola do trigo e do joio, né? E a parábola da semente de mostarda, as duas. Compara-se ao mistério da injustiça aqui, que nós acabamos de ler, de 2 Tessalonicenses 2,7, que retrata o indivíduo que é o cabeça do sistema. A parábola do fermento compara-se ao mistério da Babilônia e de Apocalipse 17, de 1 a 7. Vamos ler Apocalipse. O último livro. Apocalipse 17. De 1 a 7. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra, se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? E eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então tá aí, queridos. A parábola do fermento, né? Compara-se ao mistério da Babilônia de Apocalipse 17. A parábola do tesouro escondido compara-se ao mistério da cegueira de Israel, lá de Romanos 11, 25. É um texto que a gente conhece demais, né? Romanos capítulo 11, verso 5. Que a Bíblia fala: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude de gentios haja entrado. A parábola da pérola compara-se ao mistério aplicável à
igreja mencionada em Efésios 3, de 3 a 9, Colossenses 1, 26, 27, e Romanos 16, 25, que diz que o mistério que estava oculto, mas que foi revelado nesses últimos dias aos santos e profetas. Então, para a gente fazer um resumo, né, daquilo que a gente viu hoje. Resumo. Haverá semeadura da palavra durante todo o século. Beleza? Que será imitada por uma falsa semeadura. O reino assumirá dimensões enormes, mas será marcado pela corrupção doutrinal interna. Isso é terrível, né? Porém, o Senhor tomará para si um tesouro peculiar dentre Israel e a igreja, né? A era terminará no julgamento com os injustos excluídos do reino e será a ser inaugurado, e os justos recebidos para desfrutar a bênção do reino, do reinado do Messias. Amém? Então a gente não vai entrar em Apocalipse hoje, tá? A gente vai entrar em Apocalipse, as 7 igrejas, em Apocalipse 2 e 3, na próxima segunda-feira, às 8 horas aqui, à noite. Bom, queridos? Amém? Foi bênção? Quem foi abençoado aí nessa noite? Quem foi abençoado aí? Então, na próxima segunda-feira, fica o convite, você convidar mais gente, vamos entrar em Apocalipse capítulo 2 e 3, tá? Falando sobre essa era que nós estamos vivendo, uma era perversa, onde o domínio do diabo, né, sobre as pessoas, tá bom? Espero que tenha sido abençoado, poderosamente. Tomado nota e fazer um estudo aí profundo das Escrituras. Agradecemos aqui aos irmãos, tá, queridos? Bem, lembrando que essa live fica no meu Stories, né, durante 24 horas. Pode ver no Facebook da igreja, acho que fica lá gravado também. E no nosso canal no YouTube, tá? Igreja Evangélica Gênesis. Se você aproveita, se você não está inscrito, escreve lá, né? Dá aquele joinha, né? Como o povo diz, curte e comenta, tá bom? Compartilha também. Amém? Foi bênção, queridos? Deus falou com você nessa noite? Amém? Então que Deus te abençoe. Hoje é aniversário do Cildo, não sei se ele está ouvindo aí com a Noelma. Mas se estiver ouvindo, que Deus te abençoe. Se não estiver ouvindo, passa para ele aí. Diz para o Dulcildo que a Igreja Evangélica Gênesis deseja a ele, né, toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém? Então, a paz do Senhor para todos, os irmãos. Que Deus abençoe poderosamente, no nome santo de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Tá? Então, pessoal aqui do Instagram, paz. Lembrando que domingo nós estaremos aqui às 6 horas, nosso culto de Santa Ceia. Já providencia aí, queridos, né? O pão. Providencia também aí o suco. Para domingo estamos aqui. Domingo de manhã, a nossa consagração. Quero todo mundo aí jejuando, tá? Se consagrando. Beleza? No nome de Jesus Cristo. Paz do Senhor, querido. Os irmãos aqui no Facebook. Mandar aqui um abraço, né? Para a irmã Regineide. Né? Pai do Senhor para a irmã Regineide aqui no Facebook. Para o Everton. Tá bom? Mas está aqui no Facebook. Participando aqui conosco. Os irmãos que estiveram aqui conosco no Facebook. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus Cristo. Pai do Senhor.